Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eliezer Cavalheiro para o nosso primeiro vídeo a respeito de metodologia científica. No vídeo de hoje irei abordar com vocês os assuntos dos diferentes tipos de pesquisa, que é a pesquisa qualitativa, a pesquisa quantitativa e a pesquisa quali-quantitativa. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de solicitar você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se for possível se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder novos vídeos quando saírem, curta, comente, compartilhe os vídeos do canal com seus amigos, isso é muito importante para fortalecer o projeto e, lógico, me motiva sempre a estar produzindo novos conteúdos para manter vocês sempre bem informados. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma breve introdução aqui com vocês, onde a gente vai estar abordando alguns aspectos de suma importância a respeito do tema. Então, pessoal, olha só, a pesquisa científica possui diversas modalidades, cada qual desenvolvida por um ou mais métodos. Entre suas modalidades, há dois tipos que são gerais e abrangem outras formas de pesquisar: a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. Então, na aula de hoje, veremos essas duas modalidades, suas aplicações e suas diferenças, além da possibilidade de interligação entre as duas, que é onde nós teremos a pesquisa quali-quantitativa. Então, ao final desta aula, vocês serão capazes de compreender o que é pesquisa qualitativa e quantitativa e também entender as diferenças entre os dois tipos de pesquisa. Vamos lá, pessoal. Inicialmente, vamos falar aqui a respeito da pesquisa qualitativa, certo? Então, conforme vocês podem verificar, pessoal, aí no slide, a pesquisa qualitativa ela busca entender fenômenos humanos. Então, olha só, está muito relacionado a essa questão aqui, olha, mais da questão humana mesmo, buscando deles obter uma visão detalhada e complexa por meio de uma análise científica do pesquisador. Esse tipo de pesquisa se preocupa com o significado dos fenômenos e processos sociais, tá? Então, pessoal, olha só, entre as principais características da pesquisa qualitativa tá essa questão dela procurar entender fenômenos humanos, isso é de suma importância que vocês compreendam. Então, nesse sentido, a pesquisa qualitativa ela busca obter uma visão detalhada e complexa por meio, óbvio, de uma análise científica do pesquisador, que é a pessoa que vai elaborar a pesquisa. Então, pessoal, olha só, a pesquisa qualitativa ela está muito relacionada a essa questão do significado de fenômenos e processos sociais, tá? Olha só, mas sendo uma análise relacionada também à subjetividade. Quais são os critérios do pesquisador? Tá? Então, o que é que o texto está dizendo aqui? Pelo fato dessa pesquisa ela estar muito relacionada à questão humana, à questão social, e vai estar muito direcionada à visão do pesquisador, assumindo desse modo um caráter subjetivo, quais são os critérios adotados pelo pesquisador na elaboração de uma pesquisa do tipo qualitativo? É isso que nós iremos ver, Bem, ele leva em consideração as motivações, crenças, valores e representações encontradas nas relações sociais. Isso quem fala é esse autor aqui, tudo bem? Que elaborou um trabalho a respeito desse tipo de pesquisa. Então, olha só. Ao elaborar a pesquisa qualitativa, o pesquisador ele vai levar em consideração motivações, crenças, valores e até mesmo representações encontradas nas relações sociais dos sujeitos que serão pesquisados, tudo bem? Continuando, os pressupostos básicos desse tipo de pesquisa são a preocupação primária com os processos, não se preocupando diretamente com o resultado, tá, pessoal? Então, na pesquisa qualitativa, estamos mais interessados com a questão dos processos e não única e exclusivamente com a questão dos resultados e do produto, tá? Além disso, o interesse pelo significado, como as pessoas relatam suas vivências, experiências, sua visão de mundo, a busca por informações diretamente no campo de pesquisa, a ênfase na descrição e explicação de fenômenos, tá? Então a gente não está muito relacionado, como eu disse anteriormente, a questão do resultado mesmo, dos dados, e sim a interpretação, a respeito dos fenômenos, a utilização de processos indutivos, a fim de construir conceitos, hipóteses e teorias. Então já trago aqui nesse slide algumas das principais características da pesquisa qualitativa. Daqui a pouco, quando nós estivermos estudando a pesquisa do tipo quantitativa, nós veremos que já vai ocorrer um processo diferenciado. Tudo bem? Vamos lá. Veja quais são as principais características da pesquisa qualitativa. Então, olha só. O autor aqui, o Nettel, Nettel, ele ressalta a natureza socialmente construída da realidade,
relação entre o pesquisador e objeto de estudo, ênfase nas qualidades e nos processos, com destaque para a forma como a experiência social é criada e adquire significado. Então, gente, olha só, vocês percebem nesse slide, né, que as principais características da pesquisa qualitativa está muito relacionada ao fenômeno, né, ao estudo, à explicação, à descrição do fenômeno que está sendo estudado, e não com o resultado da pesquisa. Tá? Outras características aqui, olha. Utiliza entrevistas e observação detalhada, que nós chamamos de métodos interpretativos. Então, quando vocês estiverem elaborando um trabalho acadêmico, né, e vocês forem utilizar, por exemplo, uma pesquisa qualitativa, vocês podem se valer desses instrumentos de coleta de dados, como as entrevistas, né, e a observação detalhada. Então, vocês podem perceber que trata-se de uma pesquisa que vai estar muito relacionada à questão subjetiva mesmo, né? A forma como o pesquisador vai interpretar aquele fenômeno social que está sendo investigado. Lógico, para isso ele vai levar em consideração, né, todo um referencial teórico que já foi construído sobre aquele assunto. Tudo bem? Além de, claro, né, existem métodos de interpretação, né, métodos de análise, de pesquisas qualitativas que também deverão ser levadas em considerações no desenvolvimento da pesquisa. Tudo bem? Então, a pesquisa qualitativa estuda casos específicos e valoriza as descrições detalhadas. Tá? Além disso, ela faz uso de narrativas históricas, materiais biográficos, né, materiais biográficos e autobiográficos, né, que são aqueles materiais, por exemplo, que as pessoas elas escrevem sobre si mesmas. Então, quando o pesquisador estiver fazendo a análise desse material, ele vai levar em consideração, né, muitas essas questões aí mais particulares dos sujeitos, tá bom, pessoal? Então, ou seja, a gente não está muito relacionado à questão de números, a gente quer saber do processo, né, da informação que existe naquele determinado fenômeno social que está sendo investigado. Tudo bem? Então, gente, olha só. Quais seriam os tipos de pesquisa que a pesquisa qualitativa envolve? Segundo o Demo 2013, são pesquisas participantes. Tá bom, pessoal? Essa pesquisa participante, gente, eu vou fazer um outro vídeo e vou colocar aqui no canal, que eu vou falar sobre os tipos de pesquisa qualitativa e os tipos de pesquisa quantitativa. Tá bom? Mas eu já adianto para vocês que os tipos de pesquisa qualitativa que existem, né, pelo menos os mais conhecidos, são a pesquisa participante, que é aquela onde o pesquisador ele também está extremamente relacionado à construção da pesquisa, certo? A pesquisa ação, eu já adianto para vocês que a pesquisa ação é um tipo de pesquisa onde, ao mesmo tempo que o pesquisador ele vai investigar um determinado fenômeno social, ao mesmo tempo ele vai tentar desenvolver metodologias, né, algumas formas de resolução dessa problemática que está sendo investigada. Isso é muito utilizado na educação. Imagina, por exemplo, que você é um professor de educação física, por exemplo, e aí você nota que em uma determinada escola do seu bairro, ou até mesmo que você trabalha, você consegue notar que algumas crianças elas não participam de forma ativa das atividades de educação física. Então aquilo é um problema, né? Não está havendo uma determinada... Vamos supor que sejam crianças deficientes, por exemplo, né? Alunos com alguma deficiência. Então, lógico, aquilo é um problema, porque aquelas crianças elas deveriam estar participando de todo esse processo aí de ensino. Então isso é um problema. Então imagina que você vai fazer uma pesquisa para saber qual o motivo que faz com que essas crianças não participem, né, não estejam incluídas nesse processo de ensino-aprendizagem de educação física. Então essa é a sua pesquisa, né? Você quer saber o motivo, porém ao mesmo tempo que você quer saber o motivo, você já pensa em uma forma de resolver esse problema. Isso é pesquisação. Tá? Também existe a pesquisa histórica, que está muito relacionada à análise de materiais históricos, né? A pesquisa oral, que, lógico, nesse caso a entrevista aqui vai ser o principal instrumento de coleta de dados. Existe a pesquisa do tipo fenomenológica, tá? As análises de grupos, entre outras, tá, pessoal? Então eu vou gravar um vídeo aqui, vou colocar aqui no canal, sobre tipos de pesquisa qualitativa e tipos de pesquisa quantitativa para ajudar vocês aí nesse processo. É um tipo de pesquisa que procura abrir novas perspectivas de observação, né? Estamos falando aqui sobre a pesquisa qualitativa, tudo bem? Vamos lá.
Segundo Tozzoni e Reis, no ano de 2007, na pesquisa qualitativa, o pesquisador é o principal instrumento. Gente, olha, então essa aqui é uma das principais características, né, da pesquisa qualitativa. O pesquisador, ele vai ser o principal instrumento, certo? Sendo então protagonista da pesquisa, como ele opera? Saiba que ele não atua como mero espectador, ele procura desvendar os fatos e significados, indo além da mera descrição ou explicação a partir do dado imediato. Então, buscando descobrir os significados mais profundos do objeto observado. Com a pesquisa qualitativa, ao contrário da pesquisa quantitativa, você pode ir além do dado imediato, pois ela busca fundamentar a informação, não se limitando ao dado coletado e observado. Então, pessoal, conforme vocês podem perceber nesse slide, né, nesse texto, a pesquisa qualitativa ela vai além de dados, né, ela vai além daquelas informações mais imediatas. Ela quer saber o motivo, ela quer saber o porquê, ela quer saber a razão daquilo acontecer, tudo bem? Então imaginem, por exemplo, um caso que você está estudando de evasão escolar na educação de jovens e adultos do campo, por exemplo, tá bom? Então, ao invés de você ficar atento, atrelado apenas aos dados, às porcentagens, aos números, à questão numérica, você vai além, né? Você quer investigar as razões, você quer saber se, por exemplo, o fato dessas pessoas elas já terem família, se isso influencia, né? Se o fato delas trabalharem durante a semana, se está influenciando, se o fato da casa ser muito longe da escola. Então todos esses são processos, são análises qualitativas que você vai estar fazendo sobre a pesquisa, certo? Então é importante que vocês fiquem atentos. A pesquisa qualitativa ela trabalha com dados mediatos, tá bom, pessoal? Não dados imediatos. Ou seja, ela vai além da informação dada, conforme eu acabei de falar para vocês. Desse modo, a pesquisa qualitativa ela procura aprofundar o conhecimento do objeto de estudo. Então percebam que algo, né, é algo mais profundo, é algo que vai ter uma análise mais profunda a respeito de uma determinada realidade, de um determinado fenômeno social, certo? Então agora, pessoal, iremos falar sobre o outro tipo de pesquisa, que é a pesquisa quantitativa. Então eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque agora, nesse momento, vocês vão poder comparar com a pesquisa qualitativa que nós acabamos de ver, tudo bem? Então, segundo o Nettel, a pesquisa quantitativa é uma modalidade de pesquisa que atua sobre um problema humano ou social. Então, até aqui está bem parecida com a pesquisa qualitativa, né? É baseada no teste de uma teoria e composta por variáveis quantificadas em números. Então aqui a gente já tem um distanciamento, né, da pesquisa qualitativa e uma caracterização em especial aqui da pesquisa quantitativa. Está bastante relacionada, né, à quantificação numérica, as quais são analisadas de modo estatístico, tá, pessoal? Isso aqui é característica de pesquisa quantitativa, com o objetivo de determinar se as generalizações previstas na teoria se sustentam ou não. Nesse sentido, a pesquisa quantitativa está ligada ao dado imediato. Olha só, pessoal, percebam que é diferente da pesquisa qualitativa, que não se liga exclusivamente aos dados imediatos. Pelo contrário, são aos dados mediatos, né? Aqueles dados que vão além dos números. O que isso quer dizer? Significa que a pesquisa quantitativa se preocupa com a quantificação dos dados, né? Quantificação, estatística, questão numérica, comprovando se uma teoria é válida ou não a partir de análises estatísticas. A pesquisa quantitativa está ligada diretamente à quantificação dos dados, na experimentação, na mensuração e no controle rigoroso dos fatos. Segundo o Nettel, esse tipo de pesquisa foi base do pensamento científico até metade do século XX e é caracterizado pela passividade e neutralidade do pesquisador diante da investigação da realidade. Então, pessoal, olhem só a diferença que nós já conseguimos notar aqui entre a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. Se de um lado a pesquisa qualitativa está muito relacionada à questão mediata, ou seja, coloca o pesquisador ali como centro do processo de construção, né, científica, a pesquisa quantitativa não. Ela já se restringe mais à questão numérica, aos dados, à questão estatística. O pesquisador ele mantém uma posição bastante passiva e neutra na construção do conhecimento, certo? Então essa é uma característica primordial aí da pesquisa quantitativa.
Conforme o texto está dizendo aqui, esse tipo de pesquisa, ou seja, a pesquisa quantitativa, ela foi a base do pensamento científico utilizado até metade do século passado, pessoal. Onde nós tivemos as grandes construções, né, da física, por exemplo, onde, desde o início ali do processo de criação do método científico até meados do século XX. Então, de meados do século XX para os dias atuais, nós já tivemos o surgimento da pesquisa qualitativa, que é uma pesquisa que não se restringe apenas à comprovação, né, de teorias, à refutação de teorias a partir de dados estatísticos, não. A pesquisa qualitativa ela vai bem mais além do que apenas a análise numérica, certo? Então, continuando aqui a nossa explicação a respeito de pesquisa quantitativa. Nesse tipo de pesquisa, você fará uma investigação que tem por base a quantificação dos dados e buscará medir opiniões e informações utilizando os recursos da estatística, como a porcentagem, a média, o desvio padrão. Os dados que você analisará, os dados quantitativos, são valores observados de um conjunto de variáveis, que podem representar alguns elementos ou todos os elementos, por exemplo, de uma sociedade, de uma determinada população. Tais dados serão apresentados em forma de tabelas, gráficos ou textos, certo? Características aí, pessoal, da pesquisa quantitativa. Conforme vocês podem verificar, está muito relacionado, né, a uma análise mais estatística do processo aí, tudo bem? Saiba que essa modalidade de pesquisa é aplicada na realização de pesquisas sociais, econômicas, comunicação, mercadológicas, administrativas, entre outras, tá? É uma pesquisa ligada à investigação empírico-descritiva, quando se procura descobrir e classificar a relação entre variáveis, as relações de causa e efeito entre os diferentes fenômenos, tá? Então, conforme o texto está falando, pessoal, né, as principais áreas que utilizam a pesquisa quantitativa, tá, são as pesquisas sociais, né? Por exemplo, o IBGE, pessoal, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o tipo de pesquisa que ele utiliza é a pesquisa quantitativa, entre outros órgãos também, né, quando eles querem investigar mesmo questão de dados, questões numéricas, tá? Então é muito utilizado nesse campo de ciências econômicas também, né, por exemplo, pessoal da administração, tá? Questão da comunicação, né, vocês percebem que, por exemplo, nos jornais, eles utilizam bastante, né, esses dados, por exemplo, aquelas pesquisas em épocas de campanha, né, para ver qual a porcentagem de eleitores que votam em determinado candidato, qual a porcentagem que votam em outros, né? O campo mercadológico também, pessoal, lógico, né? Muito utilizado nessa questão aí mais mercadológica e administrativa, como eu já falei para vocês, certo? A base da informação na pesquisa quantitativa são os dados, tá bom, pessoal? Então é números, questão numérica, tá? Tá muito relacionado à questão numérica. Que nos métodos quantitativos são classificados em dados primários. Os dados primários eles são obtidos no campo da pesquisa, diretamente com as fontes originais de informação, que são os sujeitos respondentes ou os entrevistados, tá bom? Então, imagina, por exemplo, a pesquisa feita por órgãos como o Datafolha, Ibope, né? Então, eles vão entrevistar um determinado número de pessoas para realmente, no final, eles mostrarem aqueles dados, geralmente na forma de gráficos, na forma de tabelas, tá? E também tem os dados secundários, né, pessoal? Que são dados já processados, normalmente vindos de pesquisas oficiais e ou outras fontes credenciadas. Então, quando vocês forem construir o TCC de vocês, caso vocês forem utilizar uma pesquisa quantitativa, vocês vão poder coletar os dados de duas formas. Tanto dados primários, quando vocês, né, que são os pesquisadores, vão a campo coletar esses dados através de entrevistas, ou vocês podem se valer de documentos que já são oficiais a respeito da informação que você quer coletar e retirar os dados desses documentos para utilizar no seu trabalho, certo? Exemplo, aqui nós temos um exemplo de uma pesquisa quantitativa. Uma pesquisa que faça uso de dados como estatísticas produzidas pelo IBGE. Acabei de falar isso com vocês, né? Está trabalhando com dados prontos, já processados, ou seja, são dados secundários. Então imagina, vocês vão construir o TCC de vocês e lá nesse trabalho de vocês vão precisar de alguns dados que já estão presentes, por exemplo, no IBGE. Então, se você for pegar esses dados do IBGE e colocar no seu trabalho, são dados secundários, porque já foram produzidos, né? A pesquisa que processa seus próprios dados a partir de informações coletadas no campo de pesquisa trabalha com dados primários, né? Então, isso aí eu já comentei com vocês, tudo bem?
Partindo da classificação dos dados, a pesquisa quantitativa possui algumas técnicas. Vamos conhecê-las a seguir. Então, olha só, as técnicas de pesquisa quantitativa. Tem essa técnica chamada experimento de campo. O que é que acontece? O pesquisador promove alterações no campo de pesquisa para medir padrões de comportamento e de relação entre variáveis. Como, por exemplo, na agricultura, né, através do teste com sementes. Então, isso aqui é muito utilizado, por exemplo, nos cursos de agronomia, né? Então, o pesquisador ele vai interferir de algum modo ali naquele campo de pesquisa dele para coletar dados, né? Para colocar no seu trabalho acadêmico, certo? A pesquisa descritiva também, pessoal, que é um tipo de pesquisa quantitativa. Olha como é que acontece. Coleta de várias informações com grande número de variáveis que serão reduzidas a quantificadores que representam a dinâmica social a fim de descrever o acontecimento dos fenômenos, como, por exemplo, uma pesquisa eleitoral e também uma pesquisa de mercado, certo? Pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória, pessoal, ela aplica instrumentos para medir e descrever determinado comportamento social, que não possuía grande atenção da comunidade científica. Pesquisas que verificam mudanças de padrões de comportamento social, certo? Essa é a pesquisa chamada exploratória. Como podemos observar, a pesquisa quantitativa trabalha com dados, olha só, gente, importante, dados coletados diretamente no campo de investigação ou com dados, que são os dados primários, né? Ou com dados já processados por outras fontes de pesquisa que buscam quantificar a informação. Nesse caso aqui são os dados secundários, certo? Fique atento, saiba que a pesquisa quantitativa trabalha com dados imediatos, que são quantificados e mensurados a partir do objeto dado na experiência sensível à realidade dos fenômenos, diferente da pesquisa qualitativa, que trabalha com dados imediatos que vão além, né, pessoal? Que vão além dos resultados, quer saber mais a respeito do processo mesmo, tá bom? E para finalizar o vídeo, eu gostaria de falar a respeito da pesquisa quantitativa com vocês, certo? Olha só, pessoal, tanto a pesquisa qualitativa quanto a quantitativa têm por preocupação o ponto de vista do indivíduo. A primeira, que é a pesquisa qualitativa, ela considera a proximidade do sujeito, por exemplo, por meio da entrevista, né? Na segunda, essa proximidade é medida por meio de materiais e métodos empíricos, que é na pesquisa quantitativa. Continuando, a pesquisa qualitativa está mais ligada à essência e descrição do objeto, do que à sua quantificação, ou seja, faz referência à dimensão da intensidade, sem grande ênfase à extensão, se preocupando mais com a qualidade, o melhor, e não com a quantidade, o maior. Então, pessoal, isso aqui reflete muito, né, a diferença entre os dois tipos de pesquisa. A pesquisa qualitativa está mais relacionada à qualidade e a pesquisa quantitativa está mais relacionada à quantidade, né, ou seja, que está muito, né, que quer dizer única e exclusivamente a questão numérica, certo? Nesse sentido, o Nectel ele fala o seguinte: a pesquisa qualitativa é complexa, permite diversidade e flexibilidade, abrigando tendências diversas, apoiadas também em raízes filosóficas. Quando um pesquisador se interessa por dimensionar, avaliar determinada aplicação de uma técnica, ou ainda introduzir uma variável, ele recorre ao estudo quantitativo. Ao passo que se deseja observar o fenômeno buscando entendê-lo de forma completa e integral, o pesquisador recorre à pesquisa qualitativa. Então, pessoal, né, a partir daí vocês podem, eu acredito que fica bastante simples nessa diferença aí. Então, quando o pesquisador ele quer dimensionar, ele quer avaliar uma determinada aplicação ou técnica, ou ainda introduzir uma variável, lógico, ele vai se valer de uma pesquisa quantitativa. Porém, se ele quer entender um determinado processo, um determinado fenômeno, como é que ele ocorre, buscando compreender as nuances, né? Toda uma questão minuciosa, um estudo minucioso a respeito de todo aquele comportamento social, por exemplo, ele vai se valer de uma pesquisa do tipo qualitativa, que não está relacionada apenas à questão numérica, certo? Agora eu lhe pergunto, será que é possível realizar uma pesquisa que reúna as duas abordagens? Ou seja, a pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa? Sim, pessoal, a abordagem quali-quantitativa, né? A modalidade de pesquisa quali-quantitativa interpreta as informações quantitativas por meio de símbolos numéricos
e os dados qualitativos mediante a observação, a interação participativa e a interpretação do discurso dos sujeitos, que é a questão semântica, né? Está muito relacionado à questão do significado. Então, pessoal, muitas pessoas têm dúvidas, né, se realmente é possível unir tanto a pesquisa qualitativa quanto a pesquisa quantitativa para a formação de uma pesquisa científica, uma pesquisa acadêmica, na universidade, por exemplo. Sim, pessoal, é plenamente possível, tá? Inclusive, eu adianto para vocês que na minha dissertação de mestrado, por exemplo, eu utilizei uma pesquisa do tipo quali quantitativa, porque nessa pesquisa, o que é que acontece? Eu estava... foi uma pesquisa que eu fiz a respeito da educação de jovens e adultos, né? Ensino de física, no caso. E aí, pessoal, ao mesmo tempo que eu busquei analisar de uma forma qualitativa as respostas dos alunos aos problemas que eu coloquei para eles, para coletar os dados, né? Eu consegui quantificar esses dados. Então foi uma pesquisa qualitativa e quantitativa ao mesmo tempo. Então é plenamente possível, sim, de você utilizar a quali quantitativa, também chamada de quanti-quali ou quali-quant, né? É um tipo de pesquisa bastante recente, inclusive, tá, pessoal? Que está sendo utilizado aí nas academias, nas universidades, né? Então é plenamente possível, assim, você mesclar os dois tipos de pesquisa no seu trabalho acadêmico, certo? Aqui eu trago um exemplo para vocês, olha só, de utilização da pesquisa quali quantitativa, né? Se você quer verificar a questão da fome na região X, no estado Y, durante o período Z, é possível dimensionar e mensurar a faixa etária da população, o número de indivíduos da região, por meio da pesquisa quantitativa, e utilizando a pesquisa qualitativa, você vai investigar as causas, os efeitos, as consequências da fome nessa região, sabendo o que pensam os participantes da pesquisa. Então, esse exemplo aqui é sensacional, pessoal, para você compreender, né, como você vai utilizar, por exemplo, uma abordagem quali-quantitativa no seu trabalho. Imagina aí que você é estudante de graduação, de licenciatura, e aí você quer investigar, quer fazer uma investigação aí, uma determinada escola, né, a respeito, por exemplo, do processo de evasão escolar, né? Seja ensino fundamental, seja ensino infantil, ensino médio, educação superior, educação de jovens e adultos, educação quilombola, ribeirinha, indígena, tá, pessoal? Enfim, todos os contextos educacionais. Como é que você poderia utilizar aí a pesquisa quali quantitativa? A pesquisa quantitativa, ela serviria para a questão numérica, né? Número de alunos, e aí você colocaria um gráfico, número de alunos de sexo masculino, número de alunos de sexo feminino, tá? Enfim, faria gráficos, tabelas, a idade desses alunos, né? A faixa etária deles, quais alunos moram mais próximos, quantos por cento de alunos moram mais perto da escola, quantos por cento moram mais distante, tá? Se existem alguns dados que comprovem, por exemplo, a quantidade de alunos que apresentam alguma deficiência. Enfim, isso aí seria um tratamento quantitativo. Por um outro lado, né, você poderia também nesse trabalho começar a investigar, por exemplo, através de uma entrevista, seja uma entrevista a partir da aplicação de um questionário, ou mesmo uma entrevista oral com esses alunos, para saber, né, a respeito da sua qualidade de vida, suas condições sociais, né, suas dificuldades, enfim, saber mesmo, estudar o fenômeno a fundo. Quando você estivesse fazendo isso, você estaria fazendo uma pesquisa do tipo, seria uma abordagem qualitativa. Então, em um mesmo trabalho, você pode ter tanto uma abordagem quantitativa quanto uma abordagem qualitativa. Inclusive, alguns teóricos, né, da metodologia científica defendem que a pesquisa quali-quantitativa ou quanti-qualitativa seja até mais complexa, né, para determinados fenômenos, tá, pessoal? Principalmente fenômenos educacionais, né? Lógico, alguns trabalhos alguns trabalhos que utilizam a pesquisa quali-quantitativa ou quanti-qualitativa, alguns deles vão ter um aspecto mais quantitativo do que qualitativo, e outros vão ter um aspecto mais qualitativo do que quantitativo, tá, pessoal? Isso é plenamente normal, tá? Não é preciso ser 50% qualitativo e 50% quantitativo. Não, pode ser um pouco mais qualitativo ou um pouco mais quantitativo, sem problema nenhum, tudo bem?
Por mais que os aspectos conceituais e metodológicos sejam distintos em cada uma dessas pesquisas, é possível desenvolver uma pesquisa que integre as duas abordagens, sendo uma investigação que, além de se preocupar com o dado imediato, né, quantificado, busca aprofundar na informação, trazendo outros dados que estão além do conhecimento imediato, né, pessoal? Então foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? Fique atento, tenha em mente que a pesquisa que agrega a qualidade da informação indo além do dado imediato, com a mensuração dos dados, é uma pesquisa de caráter quantitativa, certo? Então, pessoal, basicamente, né, era isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje. Eu espero, né, que tenha ficado bastante clara essa diferença aí entre a pesquisa qualitativa, a pesquisa quantitativa e essa mesclagem entre os dois tipos, né, que é a quali e quantitativa. Basicamente não existe muito segredo, não existe muito o que se pensar, né? A pesquisa quantitativa está muito relacionada à questão imediata, né, aos dados, aos números. A qualitativa é uma abordagem que está mais relacionada à investigação, né, a estudar as nuances, a questão intrínseca da pesquisa em si, e a pesquisa quali e quantitativa é a união das duas, tudo bem? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Sugestões de vídeos também são bem-vindas. E até um próximo vídeo. Abraços!